A paz de Cristo. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonathan? Meus irmãos, Davi aqui, ele lembra a aliança que ele fez com Jonatas, de um cuidar da parentela do outro. E Davi pergunta: tem alguém ainda que ficou vivo da parentela lá de Jonatas? Aí falaram para ele assim, disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use de bondade? Aí Ziba falou assim, respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E ali Deus ele usou de misericórdia com esse homem chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés, quando ele tentou a serva que estava com ele, quando houve guerra e invadiram a cidade, ela tentou fugir com ele, mas acabou caindo do seu colo e quebrando os dois pés, e ficou aleijado. E Davi lembrou a aliança com ele e pediu para que viesse Mefibosete, e o honrou, colocando ele à sua mesa para comer pão. E tudo quanto era de Saul, ele deu para Mefibosete, e honrou no capítulo 9. No 10, Davi derrota os amonitas e os sírios. O pai, morreu o rei dos filhos de Amon, e o filho dele, Anum, ele reinou no lugar, achando que Davi queria tomar seu reino, foi espiar a terra. O que ele fez? Ele falou: vamos lutar contra eles, senão eles vão tomar nossa terra. E não era nada disso. Davi tinha mandado os homens lá para terem condolência, pela morte do pai. E no versículo 19, vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. Então eles viram que pelejaram contra eles, Israel pelejou, e eles foram derrotados, então eles fugiram. Guerra desnecessária, poderia ficar em paz se tivesse continuado servindo ao reino de Israel. E no 11, meus amados irmãos, chegamos aqui no capítulo 11, interessante isso aqui, decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Esse versículo aqui a gente tem vários elementos nele, mas a gente vai se ater a um, que é o final: ficou em Jerusalém. Decorrido o tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi não foi, quis ficar no palácio. E ali ele, numa bela tarde, ele foi passear no seu terraço, acabou avistando uma mulher, perguntou quem era, disseram quem era essa mulher, e mesmo assim ele trouxe o seu palácio. E ali Davi deita com ela, e no versículo 5 diz: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ou seja, a mulher ali era a mulher de um dos seus soldados, e ele ali se deitou com ela, adulterando. E aí, a partir do versículo 6, vem contar a história de seu esposo, Urias. Urias, ele estava na guerra junto com Joabe e os soldados, e Davi não estava. E Davi, sabedor que ela estava grávida, ele pensou: tenho que arrumar um plano para poder que ele venha morrer e ninguém descubra que essa criança é meu filho. E aí ele pede para Joabe colocar Urias na frente da batalha, onde é a maior peleja, e Urias, no versículo 17 do capítulo 11, diz: saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu, que ficou na frente da batalha.
Meus irmãos, aqui Davi comete um grave pecado. Ele comete adultério com Batseba. E em Israel o adultério era para a morte. Tentou camuflar esse adultério. E aí no versículo 26 diz que depois que ocorreu, o homem morreu, estava na guerra, morreu, mas ninguém sabia que ele morreu porque Urias levou um bilhete encomendando sua própria morte. E então, ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passou o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe-a para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e deu à luz ao filho que ela já estava esperando. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Deus, ele não se alegra. Ainda que Davi seja segundo o seu coração, segundo o coração de Deus, mesmo assim, Deus, ele não se alegrou com o que Davi fez. Amém, meus irmãos? Essa é a história de hoje. Davi e Urias.